Antes de começar a palavra aqui, já quero que você abra lá em Tiago, capítulo 1. Vamos continuar nossa série de mensagens, a fé do dia a dia. O livro de Tiago é um livro muito prático, falando sobre a vida cotidiana em relação à palavra de Deus e como viver essa vida de uma maneira que vai incluir não somente a parte religiosa, vamos dizer assim, mas fora da igreja, fora dessas 4 paredes aqui, uma vida nova. Eu quero agradecer. Semana passada eu estava ali no estacionamento, e aí um senhorzinho estava saindo lá, e aí ele saiu, me entregou um pacotinho. Eu falei: o que é isso aqui? Ele falou: para você. Eu achei que, talvez ele queria jogar alguma coisa fora. Na hora que eu abri, rapaz, pensa numa cocada sensacional. Falei para minha mulher: quem que é esse aqui? Ela falou assim: você não conhece? A melhor cocada que tem na cidade. Eu falei: rapaz, eu nem agradeci direito. Então eu estou aqui me redimindo. Muito obrigado, viu? Vou ficar mais vezes no estacionamento. Sempre que ele estiver saindo ali, eu corro lá para ganhar minha cocadinha. Você abriu aí em Tiago, capítulo 1. O pastor Justin estava aqui na semana passada e ele falou alguns versículos que eu vou ler hoje. Mas eu quero ler novamente, porque eu vou dar uma continuidade exatamente do texto que ele estava lendo, e para você entender melhor o contexto, tá? Inclusive, se você estiver vendo em casa, se você conseguir ver essa mensagem depois, eu sugiro que você escute as 2 mensagens, uma depois da outra, porque praticamente eu vou continuar a mensagem, a ideia do Tiago é praticamente a mesma. Então vamos ler aqui a partir do versículo 23. Tiago 1, versículo 23. Diz assim, a palavra do Senhor, versão NVI. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades, e não deixar corromper pelo mundo. Amém? Está falhando a impressão minha? Tá? Tá bom. Vou fazer uma pesquisa aqui agora. Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Já peguei muita gente aqui. Tá bom, 40 anos. Obrigado. Se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar disso que eu vou falar. Se você não tem, talvez você já conheça. Mas, vamos falar um pouco sobre o que era a televisão brasileira nos anos 90. Quem é que lembra de um quadro super famoso na TV, chamado A Banheira do Gugu? Lembra disso? Para você, jovem, que está aqui e não sabe do que eu estou falando, na TV aberta, tá? Televisão aberta, passava algumas pessoas, colocava uma banheira na frente do palco lá, tinha uma plateia, uma banheira na frente do palco. E aí, o dono do programa chamava algumas pessoas famosas para ficarem ali naquele lugar, seminus, e aí entrava na banheira um homem e uma mulher, e a missão era que um dos dois tinha que pegar uns sabonetes lá. E na verdade, tudo isso era tudo, uma desculpa para mostrar os corpos daquelas pessoas.
Até aqui parece que está ruim, né? Mas vamos piorar um pouquinho. Por quê? Porque isso, gente, passava aos domingos, na hora do almoço. Parece estranho, mas era verdade. Então estava lá, na hora do almoço, a vovó, o vovô, o papai, a mamãe e a criança assistindo essa beleza. Todo mundo lá na sala assistindo a banheira do Gugu, como se fosse uma coisa super natural, normal, né? A mulher estava aqui do lado do marido, observando o marido cobiçando mulheres do seu lado, tranquilo. Pesado? Então vamos piorar. Acontecia isso, todo mundo assistindo lá e tal, super divertido e não sei o que. Comia, a galera acabava de assistir, comia sobremesa, dava aquela sonequinha, né? À tarde, papai ia lá assistir o jogo do Corinthians. Só que aí depois do jogo do Corinthians, o papai ia lá, colocava sua camisa social, bonita, sua calça linda ali, perfeita. A mamãe ia lá, colocava o seu vestidão, o melhor vestido que ela tinha. E para onde que eles iam? Adorar o Senhor. Todos eles iam lá, alegres, né? Uma vida toda santa para adorar a Deus. Porque nós vivemos o dia inteiro aqui, vivendo a nossa vida, e agora estamos aqui, todos, né, purificados para louvar e adorar ao Senhor. E adoravam a Deus de uma maneira tranquila, sossegada, e ouvia a palavra e falava amém, é isso mesmo. E pior ainda, chegava na segunda-feira, né, já abençoado, porque eu fui no culto no domingão, e aí eu via lá o pessoal lá do meu trabalho, lá falando palavrão, eu falava, que absurdo essas pessoas aí, fazendo esses pecados. Ainda bem que eu não sou como essas pessoas aí. Essa era a realidade dos anos 90. Talvez a gente se escandalize por muitas coisas nesse sentido, porque, principalmente, não pelo escândalo em si, mas nós nos escandalizamos muito, porque a gente não se enxerga. Esse é o grande problema. A gente não se enxerga. A gente olha para as coisas que acontecem, se analisarmos aquilo que acontece nos dias atuais, às vezes tem algumas situações que estão piores do que estava acontecendo naquele momento. Se você for perceber, essa facilidade, né, esse encontro aí com a maldade, talvez não está mais na TV aberta, onde está lá o vovô e a criança assistindo, mas está na mão, está no celular. E aí você vê algumas atitudes que algumas crianças tomam, de sensualidade ou de falar algumas coisas que eram para ser coisas de adulto, mas como que elas estão tomando essas atitudes? Porque elas estão se comparando e observando aquilo que os adultos estão fazendo. Por muitas vezes o marido ou a esposa está tudo bem, mas fora daquele ambiente da família reunida em volta da TV, sozinho com o seu aparelho, ele também continua fazendo essas mesmas práticas. Porque a gente não se enxerga. E aí o texto de Tiago fala, olha, é semelhante a essa ideia de olhar no espelho, né? Você olha no espelho e você não se enxerga, porque você consegue ver aquilo que está de ruim, só que você acaba de sair e você esquece de tudo aquilo que estava marcando no espelho que você precisava mudar. Aliás, nós somos muito bons normalmente em ser espelhos de outras pessoas. Como cristãos, nós olhamos para o outro e falamos, olha lá que absurdo, olha esse cristão, olha, rapaz, olha o jeito que esse cara está falando e fala que é crente. Nós somos eu sou espelho, porque eu sou o padrão. Então, se ele não segue o padrão que eu sou, ele está errado. E aí nós somos bons em ser esse espelho, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o espelho, nós sabemos que esse aqui é o nosso espelho, palavra de Deus. Eu olho para esse espelho e eu saio desse espelho e eu esqueço. O problema é que quanto mais nós olhamos para o espelho, nós percebemos quantas coisas precisamos mudar. Quantas coisas ainda... Já percebeu isso? Está na sua casa lá e você olha para o espelho, e aí, às vezes você chega, né? Vou falar assim mais da parte masculina. Homens, por favor, não deixa eu ficar aqui passando vergonha, fala que é assim, tá? Às vezes você olha no espelho assim e fala, até que eu estou bonito, né? Até que eu estou, tá legalzinho. Só que se você ficar muito
tempo olhando, você fala, ih, rapaz, olha lá, apareceu uma ruguinha aqui. Ixi, mas não é só ruguinha não, ó, rapaz, tem uma espinha, um pelo encravado aqui, cabelo branco, para quem tem, cabelo branco. Ixi, rapaz, até que não está muito bom não. Quanto mais tempo você passa na frente do espelho, mais você consegue ver que a gente não se enxerga. Quanto mais tempo eu passo na frente do espelho, mais eu percebo que o negócio está ruim. E às vezes a gente sai do espelho e a gente percebe que o espelho é o verdadeiro padrão. Quando eu estou com a minha esposa, às vezes ela está lá trocando de roupa, e aí ela fala, e aí, como é que tá? Eu falo, tá linda, amor. E ela fica indignada, ela fala, como assim tá linda? Você não está vendo? E ela aponta para onde? Para o espelho, porque o espelho é o padrão, o espelho não mente. Se o seu padrão é a sua foto do celular, desculpa aí, é mentira, tá? É filtro. O espelho não mente. E aí nós vivemos dessa maneira que nós não nos enxergamos, nós não percebemos o quanto nós precisamos mudar. Nós não percebemos o quanto ainda há de raízes de pecados na nossa vida. Não percebemos o quanto ainda nós não somos justos o suficiente, ou que nós não conseguimos nem viver uma justiça verdadeira por muito tempo. Eu estava pensando sobre isso, e aí eu li um artigo de um rapaz falando sobre essa questão da justiça plena. Ele falou assim, rapaz, talvez nós não conseguiríamos nem conviver com um guarda de trânsito 100% justo. Nem isso. Porque se um guarda de trânsito fosse 100% justo, e você sabe que a via ali é de 60, ela não é de 60 só na hora do radar. Ela é de 60 a via toda. Então, se o guarda fosse totalmente justo e ele parasse você e falasse, ó, me desculpa, mas até chegar no radar aqui você estava a 70. Pô, meu irmão, mas não importa, é justo. Ou andar com a lanterninha quebrada, ou saber que aqui, ó, cabe 5 pessoas, eu estou com 7. É injusto. Nenhum guardinha sendo justo nós não conseguiríamos. Quanto mais encontrar na palavra de Deus o nosso espelho, aquilo que nós somos. A gente não se enxerga. E aí, o Tiago, ele vai usar alguns exemplos aqui, não somente o exemplo do espelho, mas outros exemplos, para mostrar o quanto aquelas pessoas que estavam convivendo com ele, lembra que o Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele está escrevendo para alguns irmãos que estão por várias localidades, mas ele percebe que naquele momento, aquelas pessoas que estavam seguindo a religião, não estavam de fato vivendo aquilo que Jesus trouxe para elas como uma verdadeira religião, mas que a religião que eles estavam vivendo estava meio que contaminada por pequenas situações do dia a dia, relacionadas à prática, que estava fora daquilo que eles estavam pregando. E ele fala, gente, está meio fora aí. Aquilo que vocês estão vivendo não está do mesmo significado daquilo que vocês estão falando, não está batendo as coisas. E aí os versículos que nós vamos estudar hoje, os últimos versículos que eu li, ele fala sobre essa questão da religião. Eu vou ler de novo aqui, tá? Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se eu olhar esse texto aqui apenas por esses 2 versículos, aparentemente a palavra-chave aqui seria religião, correto? Ela é a palavra que está repetindo. Normalmente quando nós estudamos, essa parte bíblica, nós percebemos que a palavra que é repetida várias vezes é que o autor está querendo dar ênfase. Mas se você analisar o contexto desse texto aqui, no capítulo 1 principalmente, você vai perceber que tem uma palavrinha-chave aqui neste versículo 26,
que o Tiago fala. E na nossa versão aqui, essa palavrinha é, que na verdade em grego é uma palavra só, tá? Se considera. Se alguém se considera religioso, ou se alguém supõe ser religioso, se alguém acha que é religioso, se eu estou vivendo uma vida em que eu estou indo para a igreja, e eu estou lá convivendo nos cultos, eu vou, domingo à noite eu estou lá, estou fazendo estudo bíblico, eu faço os meus devocionais na minha casa com as minhas crianças. Se alguém se considera religioso, se está na igreja e canta louvores, se chega aqui toda semana, se você se considera religioso, mas tem um comportamento diferente disso, precisamos rever os seus conceitos. Então ele nos convida para fazer um teste aqui, tá? A primeira parte desse teste aqui, ele vai mostrar sobre a falsa religião. O que seria a falsa religião? Se alguém se considera religioso, se alguém acha que é religioso, né? O que é um religioso? Alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, alguém que vai para a igreja, alguém que canta louvores, põe louvores no carro, põe o adesivo lá de Jesus, a camisa da cruz. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, se alguém se considera religioso, é até engraçado falar sobre isso, né? Mas é linguão, a sua fé é inútil. Sempre quando a gente fala desse assunto, né? Isso faz tempo já que eu falo isso. Sempre quando a gente fala desse assunto, né? De controlar a língua, eu pergunto: algum fofoqueiro veio? Não tem? Faltou. Fofoqueiro, sempre quando tem essa palavra, o fofoqueiro não vem. Mas se você vê alguém, aí você fala para ele, tá? Porque o fofoqueiro não aparece. Mas, se eu considero religioso, mas eu não tenho esse controle com a língua, tem um problema aí. E quando ele fala língua aqui, tá? Não é só a questão da fofoca, que de fato é um problemaço que nós temos em relação a pessoas que falam sobre outras pessoas, que ela sai do ambiente de culto e aí ela está indo para casa no seu carro e o assunto no carro é aquilo que o irmãozinho fez, ela está na mesa de jantar, de almoço com a sua família e o assunto é aquilo que o pastor está fazendo, aquilo que ela não concordou, ela está com os amigos na escola ou no grupo de WhatsApp e a ideia dela é falar do outro lá que ganhou dinheiro, da outra lá que emagreceu, que engordou, a ideia é sempre falar do outro, não é só isso. A ideia aqui do ser linguão também é aquela pessoa que é arrogante, que sabe usar as palavras para ferir outra pessoa. Linguão é aquele que não consegue controlar, é aquele que fala, eu falo mesmo, e aí as pessoas têm que entender que eu sou assim, é meu temperamento, eu falo, é linguão. As pessoas que usam as palavras para manipular os outros, que às vezes ela não fala com tanta grosseria, mas ela fala de um jeito onde quer levar pessoas para um caminho ruim, é linguão. O Tiago está falando sobre todos esses tipos de comportamento. Então, se você se considera religioso, mas tem esse tipo de comportamento, significa que a sua fé é inútil. O que significa isso? Olha a gravidade do que ele está falando. Percebe que a ideia dele é trazer para a prática, né? Se você se considera religioso, mas você continua chegando na sua casa, sendo linguão, você continua maltratando as pessoas, falando mal das pessoas, gritando com as pessoas, sua fé, aquilo que você acabou de fazer na igreja, foi inútil. Você cantou à toa, você ouviu a palavra à toa, você orou à toa, você ergueu a mão, zero, inútil. Tudo aquilo foi inútil porque você foi linguão. Eu quero que você entenda que o Tiago aqui está usando um exemplo, tá?
é um exemplo. O exemplo primordial é essa ideia de usar a língua, porque é algo que ele vai repetir, falar sobre isso aqui mais na frente, no capítulo 3, porque de fato é uma das coisas que é mais difícil para o ser humano segurar. Tanto que ele usa a palavra aqui, no versículo 26, controla a língua, ou em outras versões está refreia a língua. No original aqui, quando ele fala de refrear a língua, é aquela ideia daquele freio dos cavalos, né? Aquele freio que você coloca no cavalo. Então qual é a ideia que o Tiago está querendo trazer aqui? A ideia de que você não consegue controlar um cavalo. Você não consegue chegar assim, opa, segura o cavalo aí. Você não tem a força para fazer isso. Mas, se você colocar um freio no cavalo, aí você consegue dominar e levar ele para o lugar que você quiser. Então a ideia é, a nossa língua, ela é um animal feroz. Ela é um animal selvagem. E o que eu preciso fazer? A todo momento, na minha mente, eu como religioso, como aquele que está aqui, ó, sempre olhando para o espelho, eu tenho que olhar, observar e falar, segura, e não fala, rapaz, se controla, não responde, refrear minha língua, porque assim eu vou continuar e viver uma religião verdadeira. Aquele que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, sua fé é inútil, não tem valor. Essa seria uma fé mentirosa, uma religião que não existe. Eu vi uma frase de um filósofo árabe, eu não vou repetir o nome dele aqui, porque é um nome muito difícil, mas talvez alguns de vocês já ouviram. Ele diz o seguinte: se você tiver ética, então é 1 ponto. Se também for inteligente, acrescente o 0 e será 10. Se for rico, acrescente outro 0 e será 100. Se também for belo, acrescente mais um 0 e será 1000. Mas, se perder o 1, que corresponde à sua ética, perderá todo o seu valor, por si só restarão só zeros. É a ideia de que se eu não viver a verdade da palavra, nada daquilo que eu vá fazer em relação a Deus vai ser útil. Eu preciso viver a realidade da palavra. Eu preciso levar em consideração primeiro a minha prática da fé. Se a prática da fé estiver de acordo, as outras coisas vão funcionar. Se não estiver, todo o restante que eu estou fazendo é inútil. Como eu falei, ele usa aqui o exemplo da língua, mas podemos usar qualquer outra coisa que nós não controlamos, né? Você aí se considera religioso, mas rapaz, o cara te fecha no trânsito, você já perde a noção. Rapaz, você se considera religioso aí, mas você sabe que você está usurpando aí de imposto? Você se considera religioso, mas sabe que você está roubando horas do seu patrão? Que fé é essa que você está levando? Que fé útil é essa? Que você acha que falar palavrão é engraçado? Que fé é essa de não ter esse controle? E aí ele nos leva para a ideia da religião verdadeira. O que é a religião verdadeira? Versículo 27. Religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Eu sei que muitas vezes nós usamos a palavra religião de uma forma ruim, né? De uma forma pejorativa, como se fosse algo ruim. Mas a palavra religião aqui, percebe que ele usa no sentido neutro. Pode ter a religião ruim, pode ter a religião boa. A palavra religião tem a ver com religar a Deus. Então ele fala, qual que é a maneira correta de religar a Deus? Qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é a evangélica. A verdadeira religião é a católica. A verdadeira religião é o quê? Ele fala, é a prática. A verdadeira religião é a prática. E ele divide em 2 pontos aqui, tá? O primeiro ponto é
cuidar dos outros, principalmente dos menosprezados, cuidar dos órfãos e das viúvas. Naquele momento ali, naquele contexto histórico, muitas pessoas, muitas mulheres sofriam com esse problema. Haviam muitos órfãos. Por quê? Além dessa perseguição que eles tinham, muitos mudavam de localidade, alguns passavam por algumas doenças, havia muitos crimes, assaltos, e perdiam os seus cônjuges, perdiam as suas crianças. Haviam algumas guerras em que alguns homens iam para as guerras e eles não retornavam para casa, então haviam muitas pessoas assim. Eu não sei se você sabe, mas naquele momento não havia aposentadoria. Então essas pessoas, elas ficavam de fato sem nenhum tipo de cuidado, de proteção, tanto que quando se cria essa ideia dos diáconos, a ideia principal era essa, cuidar das viúvas que não estavam sendo cuidadas. Então essas pessoas precisavam, porque elas estavam totalmente abandonadas. A sociedade olhava para essas pessoas como se fossem as mais coitadas de todas, porque não tinha ninguém que era por elas. E aí o Tiago fala, está vendo aquelas pessoas lá, que não tem ninguém por elas? Vocês são por elas. Vocês religiosos, vocês cristãos. Lembra o que Jesus fazia? Ele chegava diante dessas pessoas e cuidava delas. Então o papel de vocês, a verdadeira religião, é cuidar dessas pessoas. Ontem eu estava lá na casa de acolhimento, junto com o Brasil, e aí um rapaz falou assim, rapaz, eu nem sei porque eu estou falando isso agora, mas eu queria falar. E eu falei, agora já entendi tudo. Ele começou a contar o testemunho dele, e ele começou a se emocionar, falando dos problemas que ele passou na rua, perdeu a esposa pelas drogas, perdeu muito dinheiro, e, por incrível que pareça, quem levou ele para a casa de acolhimento, deixou ele lá, foi o pai dele. O pai levou, e ele falou que foi só por isso que ele foi para a casa de acolhimento, porque o pai que deixou ele lá. E por que isso é importante? Porque o pai dele também tinha problema com drogas, e o pai dele já, depois de passar por uma casa de acolhimento, já está há mais de 5, 6 anos limpo, vamos dizer assim. E o pai falou, olha, vamos lá, eu quero que você vá. E ele começou a se emocionar com a palavra que nós estávamos falando, comentando. Ele falou, eu quero levar uma vida séria, eu quero continuar, e eu quero, quando eu puder voltar, ele já estava todo empolgado, eu quero, quando eu puder voltar para lá, para a minha cidade, eu quero pregar para aquelas pessoas que ficaram nas rodas, porque por muitas vezes a gente estava lá na roda, lá usando drogas, e a maioria das vezes passavam algumas pessoas indo para a igreja e menosprezava a gente, olhava para a gente com desdém, e alguns até passavam e falavam, lá, olha aí o caminho, em vez de ir para a igreja, está todo mundo aí. E aquilo doeu. Aquilo doeu por quê? Porque é verdade. Isso acontece muito, de olhar para aquele que está necessitado e falar, problema seu. Mas quando o Tiago usa aqui o texto e falando sobre os órfãos e as viúvas, e é muito importante, né, saber que Deus faz as coisas da maneira tão perfeita, né, tão maravilhosa. Estava ontem lá em casa estudando, e aí o pastor Jay manda uma mensagem para mim. Eu estava conversando aqui e tal com a Carol, e descobri que esse final de semana, ela falou para a gente, esse final de semana, no dia 9 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Adoção. E eu falei, uau, eu acho que é um assunto importante para falar. E por que é importante para falar sobre isso neste momento? Porque olha só o que a nossa igreja tem feito em relação a este trabalho. E é interessante de olhar para esse trabalho e perceber que é um trabalho que você entrega, né, entrega sacrificialmente, sabendo que a outra pessoa não pode entregar alguma coisa para você de grande valor.
ao mesmo tempo você tem que doar muito, né? Você tem que doar muita coisa, e a pessoa não consegue doar nada que vai fazer cócegas, né, no valor que você faz. E eu estou falando de adoção, mas ao mesmo tempo eu estou falando de Jesus Cristo por nós. É a mesma coisa. É o sacrifício por alguém que não pode entregar nada. É doar tudo por aqueles que não podem doar nada. É a mesma coisa. E eu sei que Deus tem tocado muitos irmãos aqui, tem nos abençoado em relação a isso, tem transformado o coração de outras pessoas. Outros estão interessados na adoção, de cuidar de pessoas carentes. E por isso, neste momento, antes de ir para o último ponto, eu queria fazer uma oração especial por esse trabalho, por essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, para que Deus toque o coração de mais pessoas e para que sejamos de fato um exemplo, né, para outros que possam encontrar aqui e falar: opa, não, ali eles estão de fato cuidando dos órfãos e das viúvas. Então, vamos orar por essas pessoas, vamos orar por esse ministério. Obrigado, Senhor, obrigado porque diante de tanto sofrimento, tanta dor, muitas pessoas que sofrem, que são abandonadas, que não têm nenhum consolo, o Senhor prepara um caminho tão perfeito, para que essas pessoas encontrem um amor muito maior do que o amor que era esperado por aqueles que eram para dar esse consolo. Obrigado, Pai, por esse trabalho que tem sido feito na nossa igreja. Eu peço que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos que de alguma forma já adotaram, de alguma forma pegaram algumas pessoas que precisavam desse carinho, desse abraço, que cuidam com todo o coração, que dedicam a sua vida em relação a isso. Não somente esses irmãos que adotaram, mas aqueles que também que acolhem nas suas casas pessoas que estão passando por dificuldades, por necessidades. Eu peço também, Pai, que o Senhor esteja enchendo o nosso coração, para que mais e mais pessoas possam observar aqueles que necessitam da mesma forma que o Senhor observa, para que possamos de fato ser um exemplo cada vez maior de amor e de carinho e de sacrifício, da mesma forma que o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade tão grande. Enche o nosso coração sobre isso, em nome de Jesus, amém. Salva de palmas para essas pessoas. Cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar daqueles que estão precisando. Isso é uma parte da religião verdadeira. Então, se uma parte da religião verdadeira é cuidar dessas outras pessoas, a outra parte dessa religião verdadeira é cuidar de si mesmo. O versículo continua falando: olha, a religião pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Nós precisamos nos enxergar. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, não só olhar no espelho e sair, como o Tiago falou, mas levar o espelho com a gente. Levar o espelho a todo momento, a todo lugar, porque nós precisamos nos enxergar, a não deixar corromper com aquilo que o mundo está trazendo para nós, a conseguir viver uma vida que ele chama de imaculada, uma vida santa. Quando ele fala imaculado, não se corromper, no original aqui a ideia de não ter nenhum tipo de mancha, né? Não ter nenhum tipo de mancha em você, mas você conseguir, no meio de tantas coisas no seu dia a dia, na sua segunda-feira, na sua terça, você conseguir desviar desses problemas, dessas manchas, e conseguir viver uma vida imaculada, permanecer nesse mesmo padrão. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque a ideia que você vai entender mais
em relação a olhar a palavra e não se manchar. Imagina que você está num jantar, um almoço, um restaurante super chique, luz baixa, aquele lugarzinho bonito, né, tomando ali um negocinho, e aí um prato lá, um macarrão super maravilhoso na sua frente, você começa a comer aquilo lá, fala, nossa, que delícia esse macarrão aqui, nunca comi nada igual. Está com uma pessoa que é muito especial para você, aquele clima muito legal, só que você, né, sempre você vai lá dar uma garfada assim e cai um molho bolonhesa na sua blusa branca. Você fala, ai, sujou aqui. Você passa a mão assim, parece que limpou, né? Ficou uma coisinha escura assim, mas não dá para ver muito não. Tranquilo. Você fala, é um restaurante chique, né? Você fala, com licença, preciso ir ao toalete. Você vai lá no toalete, e aí, no toalete, a luz do toalete é um pouquinho mais forte do que a luz do ambiente lá. E você olha e fala, eita rapaz, essa mancha aqui ficou feia, hein? Parecia que estava boa ali no escuro, mas agora tá. Você pega lá um pouquinho de sabão, um pouquinho, você passa assim, você fala, acho que deu uma amenizada aqui, agora tá melhor. Você volta lá, termina lá seu almoço, e aí você sai do restaurante. Solzão do meio-dia, 34 graus. Na hora que você abre a porta e aquela luz bate na mancha, rapaz, você fala, eu não vou sair mais não, vou ficar aqui. Porque a mancha está tão feia, que você fala, se eu andar na rua com essa mancha aqui, vai ser ridículo. E eu estou falando aqui da mancha da bolonhesa, mas eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Porque quanto mais próximo eu estou da palavra de Deus, mais a mancha vai aparecer. Se eu estou mais próximo das trevas, está tranquilo. Não, isso aqui não é nada, isso aqui é problema. Isso aqui eu resolvo assim, ó. Mas se eu vou me aproximando, quanto mais eu me aproximo da luz, quanto mais estou perto da palavra, eu falo, se eu andar com isso daqui, sendo religioso, cristão, vai ser ridículo. Eu preciso resolver este problema aqui, essa mancha aqui. E vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Quantas pessoas hoje estão chegando nas igrejas, se dizendo cristãos, e não se enxergam, estão vivendo tranquilos em relação à mancha. Quantas pessoas estão vivendo uma vida muito suja na sua casa e tranquilo? Quantas jovens não têm mantido o seu caminho puro, não têm mantido o seu namoro puro, chega na igreja, tranquilo, só erguer a mão aqui e louvar a Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas por dentro, porque muitos maridos, muitas mulheres estão tratando de maneira errada a sua parte financeira, jogando no tigrinho, no foguetinho, não sei o que mais. A gente não pode fechar os olhos para isso. Isso tem acontecido. Quantos homens brutos em casa, grosseiros, violência doméstica, seja ela física ou verbal, e aí chega na igreja, sou um homem de Deus. Quantas pessoas com a mancha da bolonhesa no meio do peito e achando que está tudo bem, que a sua religião está tudo bem, mas não está tudo bem. A religião verdadeira é essa: manter-se imaculado, sem mancha. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Deus nos dá todas as ferramentas possíveis para que a nossa religião seja verdadeira. E eu vou ser sincero com você, muitas dessas coisas, não todas, né? Rapaz, é muito difícil vencer. Mas ao mesmo tempo, a ideia é
É verdade. Só que você não vence sozinho. Você vence quando você foca os seus olhos no autor da verdadeira religião. Lembra que a ideia de religião é a ideia de religar? Quem é que nos liga com Deus? Quem é que faz essa ponte? Jesus, o único que pode fazer essa ponte entre a minha pessoa e Deus. Então, quando eu olho para Ele, eu estendo as mãos e falo: Senhor, eu estou fazendo muita coisa aqui que está deixando tudo manchado, hein? Ele fala: vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou limpar você, vem aqui que eu vou trazer para você um novo caminho, e aí eu consigo viver uma verdadeira religião, não somente neste ambiente, que de fato é um ambiente santo, sagrado, puro, é um ambiente maravilhoso de se estar, mas uma religião, uma fé do dia a dia, todos os dias viver nessa fé. Eu quero terminar lendo aqui alguns trechos de uma música. Eu acho que alguns de vocês conhecem. Eu não vou cantar, porque meu nível de cantor é igual ao do pastor Justin. Então melhor não. Diz assim a música, a canção: onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava, os fariseus que eu tanto odiava? Desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo e quem não entende a Bíblia como eu leio. Um outro Deus eu criei, tão cruel, à imagem do meu eu. Eu sei quem sou, herege que não crê no amor. Eu faço orações para expulsar demônios no teu nome, e os pecadores que morram de fome. Porque a verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Você pode trocar a palavra amor por Jesus. Sem Jesus é impossível viver uma verdadeira religião. Fé não é crer, fé é viver para Cristo. Vamos orar? Eu te louvo, Pai, pela Tua palavra, te louvo pelos Teus ensinamentos, te louvo porque o Senhor não deseja, Pai, que nós estejamos aqui como se fosse apenas uma encenação, um teatro, um espetáculo. Não estamos aqui apenas para fazer as coisas serem bonitas, mas estamos aqui para aprender a viver. Estamos aqui para aprender, Pai, como lidar com os nossos problemas na segunda-feira, na terça-feira. Estamos aqui para aprender a lidar com os nossos filhos crescendo e absorvendo muitas coisas deste mundo. Estamos aqui para aprender, Pai, a ser dóceis com os nossos cônjuges, a ter mais diálogo com as pessoas. Estamos aqui para aprender a amar os nossos irmãos. Estamos aqui para aprender a lidar com nossas finanças, com nossa casa. Estamos aqui para aprendermos a ser trabalhadores dignos, a sermos chefes dignos, a sermos cristãos num mundo caído. E que de fato, Pai, essa palavra possa tocar o nosso coração. E que estejamos sempre, Pai, não somente aqui, mas em todo lugar, focado no Cristo que morreu no nosso lugar, no Cristo que pagou o preço dos nossos pecados, para que tenhamos a oportunidade hoje de entregar o nosso coração e viver uma religião verdadeira. Abençoe a nossa noite, proteja e cuide de cada um aqui, Pai, que Teu Espírito possa continuar a falar conosco.
em nome de Jesus, amém. Nós vamos nos levantar, vamos cantar mais uma canção. Enquanto isso, o altar está aberto, se você quiser vir orar, falar com Deus. Se você quiser orar aí também, não tem problema. O importante é que tenhamos o coração voltado a ter, de fato,